ser educadas, vamos dizer assim, para se autoproteger e proteger os outros. Então, é o acesso à saúde pública, é acesso à saúde da mulher. Saúde da mulher como um todo, no caso, existe um horário específico para elas, porque a visão é educativa, esclarecedora, de prevenção. É algo que eu tiro o chapéu em relação a um projeto governamental a nível federal que chegou ao município de Petrópolis e hoje eu acho que é algo muito positivo. O programa de DST de Petrópolis é, assim, maravilhoso, né? É excelência, realmente, referência para toda a região. Agora, aqui. diz o horário, porque falou que tem um horário certo, um dia certo, aproveita para falar, né? Nós atendemos sempre na primeira segunda-feira de cada mês, há uma marcação especial, qualquer profissional deve se dirigir ao programa de DST-AIDS, procurar lá para marcar, com horário marcado, e para nós é um interesse muito grande de nós abrangermos cada vez um perfil maior. Porque eu não posso deixar de falar que aqui estão presentes 2 mulheres conscientizadas pelo programa. Né? Nas intervenções, mulheres que são batalhadoras, que trazem outras mulheres e com isso estão pensando na saúde até do nosso município. Só que tem um perfil de profissional que às vezes é muito difícil de atender, que é o perfil até que está na mídia, né? O que a gente chama das meninas dos celulares, né? Elas têm um outro perfil de atuação e precisam ser alcançadas também. Doutora Ana, temos uma participação ao vivo. Alô? Alô. Alô, boa noite. Boa noite. Eu queria fazer uma pergunta à doutora Ana Lúcia. Pois não. Ana Lúcia, eu sou Luiz Antônio, você conhece. Eu queria saber se há a possibilidade ou há alguma coisa pensada em relação a instruir também os homens a respeito da saúde da mulher. Isso eu acho que seria uma tentativa de parceria muito interessante. Eu acho que envolver os homens de uma forma responsável, eu acho que seria um bom caminho. Existe algum pensamento em relação a isso? Obrigado, Luiz Antônio, pela sua participação. Doutora Ana? Eu acho que até o CAL, nesse momento, pode ajudar, né? Porque eu trabalho muito com saúde da mulher, mas o programa de DST-AIDS, ele faz as intervenções e atua tanto com as profissionais de sexo feminino, quanto as profissionais de sexo masculino, que a gente também não pode esquecer, e os homens que estão em contato com essas mulheres. Quer dizer, ele é diversificado a ação, né? Agora, lembrando bem, a gente não pode esquecer a fração feminina. Outro dia, pensando na luta da mulher contra a violência, né? Tivemos aí recentemente, né? Falando aqui com a minha companheira do CDDH, a luta contra a violência contra a mulher, a gente precisa atingir esses homens, né? Porque quem é violento com uma será com a próxima. Então, a gente precisa de uma ação. Agora, hoje, por acaso, recentemente, não querendo ser tão feminista assim, hoje, na posse do ministro da Saúde, eu ouvi no rádio, não sei se é verdade, que ele falou em lançar um programa de saúde do homem. Então, porque a gente ouve muito como ginecologista, parece que só tem programa para mulher, e eu ouvi isso hoje na posse do ministro. Não sei se é verdade. Eu ouvi isso no rádio, mas, de qualquer maneira, estou achando muito interessante. Agora, o programa de DST-AIDS municipal, ele é abrangente com a saúde masculina e feminina. Ok. Gente, a gente vai para um breve intervalo e volta já já. Não sai daí. TV Cidade Imperial, programação variada para você. De segunda a sexta-feira, às 6 horas da tarde, Jornal da Cidade. Segunda, quarta e quinta-feira, seu direito é atendido. Márcio Teix apresenta Direito em Evidência, sempre às 7 horas da noite. Olhar Espírita, de volta na primeira semana de março, com programas inéditos. Incríveis Criaturas, todo domingo às 11 horas da manhã. SOS Vida Saúde, toda terça-feira às 7 horas da noite. Automobile, terça-feira às 8h30 da noite. Em Foco, festas e acontecimentos de Petrópolis, toda quarta-feira, às 8 horas da noite. Fácil de vender, bom de comprar. Todos os dias, em vários horários. TV Cidade Imperial, muito mais Petrópolis. No mundo, há
dinheiro suficiente para suprir as necessidades de todos, mas não há dinheiro suficiente para suprir a ganância de poucos. Colabore com o Grupo Assistencial SOS Vida. Banco do Brasil, conta corrente 1587, meia, dígito 3, agência 0080, dígito 9. Participe. Apoio Social, Academia Party Club, Rua Professor Pinto Ferreira, número 22, Centro. Telefone 2242-6226. Apoio Social, Mário e Fábio Cabeleireiros, Rua do Imperador 102, Sobreloja 2. Telefone 2244-9571. Quero mais saúde. Estamos de volta com o programa SOS Vida Saúde aqui pela TV Cidade Imperial, hoje com o tema Profissionais do Sexo. Conosco no estúdio, doutora Ana Lúcia Teixeira Pinto, é médica ginecologista, formada pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense, especialista pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre pela Universidade Federal de São Paulo, médica do Ministério da Saúde, professora da Faculdade de Medicina de Petrópolis e trabalha atualmente no Hospital Alcides Carneiro e no Ambulatório de Ginecologia do Programa de DST. Bianca Lessa, que é assistente social, graduada pela UFRJ, pós-graduada em atendimento a vítimas de violência doméstica na PUC, assistente social do Centro de Atendimento a Vítimas de Violência, no CDDH, que é o Centro de Defesa de Direitos Humanos de Petrópolis, e é conselheira do CEMAS, Conselho Municipal de Assistência Social de Petrópolis. E já atuou no DEAN, né, Delegacia de Atendimento à Mulher, em Jacarepaguá também. Marta e Vivian, que são pseudônimos das nossas convidadas, também estão aqui participando conosco. A partir de agora, você em casa, ligue para a gente e faça a sua pergunta. Participe, é 2247-6428. Faça a sua pergunta, não precisa se identificar. Vivian, eu queria fazer uma pergunta para você e depois a Marta pode responder também, se. É o seguinte, você estava me falando que você com 15 anos conheceu assim o sexo através das brincadeiras e a Marta estava falando que ela sofreu preconceito. Será que esse preconceito é que as moças de Petrópolis que fazem programa, né, que são profissionais do sexo, têm medo, por isso elas não querem mostrar a cara, se unirem para poder lutar por um ideal? Como é que está a nível de preconceito a profissão de vocês? Bom, eu não sei se é por preconceito delas, não. Eu acho... Não, delas não. Com medo das pessoas terem preconceito. Tá. Delas, né? Isso, mas isso. eu creio que não é isso, não. É a falta de união delas mesmo. Uhum. Porque ali é tipo assim, ninguém é amiga de ninguém. Entendeu? Uma quer comer a outra. Tipo assim, uma tá ali com seu programa, a outra já tá lá de trás chamando aquele homem, entendeu? É falta de união mesmo. Elas não são unidas mesmo. E você sofre muito preconceito? Assim, como Pela assim? família, com os amigos? Não, minha família, graças a Deus, todos sabem o que eu faço, mas é uma bênção. Meus filhos são umas bênçãos. Minha mãe sabe, é uma bênção. E sempre eu ajudei muito, eu sou uma boa filha, entendeu? Sou uma excelente mãe, que meus filhos não vão cair no mesmo erro meu. Você acha que foi um erro? Olha, eu penso que foi. Poderia ter sido diferente se minha mãe tivesse, assim, se chegado mais a mim. Eu não sei como explicar. Eu acho que poderia ter sido diferente. Não precisava ser dessa forma. Eu poderia ter buscado outro meio de vida, ou estudado mais, entendeu? Hoje ter uma profissão, entendeu? Mas quando começa, tipo assim, já não tem um amor, já não tem um carinho. É uma mãe meio ignorante, meia grossa, não sabe dar uma explicação, não sabia nem o que era uma menstruação. Quando eu fiquei menstruada a primeira vez, eu saí gritando, eu achei que eu tinha me machucado. Desesperada, isso eu já tinha quase 15 anos. Quer dizer, muita falta de explicação também. Então você acha que foi por isso que você começou e se tua mãe tivesse ou teu pai te dando uma oportunidade de estudo, você não entraria? Eu creio que sim, eu acho que se ela tivesse sido mais amiga, mais mãe na época,
que agora não. Para mim ela é uma bênção, uma verdadeira mãe. Mas na época eu acho que a gente, como criança, a gente necessita mais de mãe. Mais assim, de um carinho, mais isso, uma orientação, uma mãe mais presente. Mas, Vivian, você também tem que entender que, às vezes, a dificuldade de falar sobre sexo com os filhos, né, em determinadas pessoas, é muito grande, não, né? mas também, antigamente, isso era muito... As mães não... Né? Não, isso agora não. Agora você com uma criança de 11 anos, igual eu tenho uma neta, eu falo com ela. Faz, filhinho, ó, cuidado. Entendeu? Daqui a pouquinho vai chegar a sua menstruação. É assim, assim, assim. Entendeu? Não deixa esses meninos ficar brincando com o homem. Quer dizer, hoje a gente já explica, mas antigamente eu acho que era, né? Porque já tem isso muitos anos. Antigamente era diferente a educação. Das profissões, né? Também, né? E era, né? Não existia a pessoa conversar uma coisa dessas, os filhos, né? Não, eu até entendo. Entendeu? O lado dela, eu entendo. Mas eu não quero que meus filhos a mesma coisa, né? Que eu estou passando. Não, é só para completar, que é até legal você colocar isso, que agora no Dia da Mulher, o presidente até falou isso um pouco junto, né, quando fez esse discurso do Dia Internacional da Mulher, da importância de se falar em sexo na escola. Né? E aí foi engraçado que coloca quando a gente fala de história, geografia, e não fala do sexo, que é uma coisa natural hoje, com as devidas proporções, com criança, né, com adolescente, mas do quanto é importante que seja isso colocado e seja isso integrado à educação formal de ensino. Né? Então, isso está sendo enfatizado até hoje para a educação. Eu também acharia que seria muito bom. Porque, às vezes, muita mãe tem vergonha de conversar né, com o filho, falar. Antigamente era pior, agora já é mais, né? A gente já tem mais, assim, contato para falar. Mas eu acho que deveriam. Seria muito bom. Dessa formação, sem dúvida, né? Eu acharia muito bom se fizessem isso. E você, Marta, você podia falar sobre se você já sofreu algum tipo de preconceito na sua família, com seus amigos ou vizinhas? O meu preconceito, como eu já falei, foi desde que eu engravidei. Aí já começou o preconceito brabo. O fato de ser mãe solteira... Só o fato de ser mãe solteira. Rapariga, mulher dama. E o seu filho, como você disse, ele nasceu morto, né? Nasceu morto. Mas você tem outros filhos, Tenho né, Marta? mais 3 filhos. Aí eu conheci esse pessoal, aí eu me ambientei e fui tocar e viver a minha vida livre, independente e não tenho um pouco de arrependimento. Cheio de mágoa, né? Só com a mágoa de vagabunda. Uma profissional não é vagabunda. A pessoa vai à pista para trazer o seu para os filhos, para a família. Você educou os filhos Eduquei dessa os forma, filhos. porque foi a única que te foi apresentada. Foi e não tenho arrependimento. Não tenho nem um pouquinho de arrependimento. Uma vida livre, independente. Se eu só ser mãe solteira, era assim, por tudo que era... Essas coisas, como eu já falei aqui. Te rejeitaram, né? Te rotularam porque você foi mãe solteira, né? Só isso, cara, que eu queria mais. Botar o pé, tocar a minha vida a meu jeito, sem precisar de ninguém. Nunca pedi nada. Meus filhos estudaram colégio particular, pagava clube, aula de dança. E minha família, que tudo me rejeitaram, que era tudo bonitinho, casado de véu e grinalda, pedia logo, Marta, suas filhas, para servir de guarda, porta-aliança, guarda de honra, que eu tinha condições de, tá entendendo? De arrumar minhas filhas. E eles não tinham. Você encontrou dignidade nessa profissão que foi apresentada a você e passou isso para os seus filhos, não é isso, Marta? Passei. Passei. E você procura também, nós te conhecemos há algum tempo, você procura também passar a mesma dignidade para suas colegas, as companheiras de profissão também. Então parabéns, você realmente é uma pessoa muito atuante, né, doutora Ana? Nós conhecemos, assim como a Vivian também, que está nessa militância aí. É importante essa cidadania mesmo. Né? E eu aconselho muito, eu aconselho qualquer uma jovem. O quê? Não entra
Porque se entrar é difícil. É De difícil. sair. Mas também fica quem gosta. Quem se não se adapta, rapidinho sai. Eu gostaria de chamar a atenção desses dois aspectos, né? O que é a vida profissional delas e a vida pessoal, né? Perfeito. A gente sabe da estigmatização, né, da profissão. É tão estigmatizado que em qualquer cidade de grande porte ou de pequeno porte tem sempre uma área, né? Lá no Rio, a Vila Mimosa, em Recife, em Salvador, aqui sempre tem uma área, um território onde há um estigma territorial, né? A gente não pode esquecer isso. Não pode esquecer o que é vida profissional, o que é vida pessoal, né? Essas mulheres têm filhos, têm mães, têm parentes, têm pessoas que gostam delas, têm Algumas companheiros, até casadas, né, têm maridos até, Uhum. mas e são cidadãs, né? E têm credos, têm a confiança no futuro. Eu acho isso o perfil feminino. Não sei se é porque eu sou ginecologista e cuido de mulheres, o perfil feminino aí se exacerba muito. É muito interessante. Lembrar que existem dois elos, né? Quer falar alguma coisa? Não. Olha só, então, o que ela estava falando, como é que vocês conseguem conciliar, né, a vida profissional da pessoal? Como é que vocês conseguem separar isso? Porque eu acho assim muito mágico, né? Você conseguir, porque eu sou psicóloga e em casa as meninas me veem assim, as minhas filhas, né, com a minha profissão, até porque os meus pacientes me ligam e eu tenho que atender, às vezes pelo telefone, e acontece com vocês, de vocês atenderem telefonemas em casa, vocês levam para casa isso, essa profissão, ou vocês realmente deixam na rua? Agora, como eu estou parada, responde. Não, assim, levar para casa não, porque em casa é tipo assim, é um mundo diferente. Entrou no ônibus para casa, já está em outro mundo. Rua, chegou na rua, já começa, cumprimenta aqui, bate dali, fala daqui, mas já pegou um ônibus para ir para casa, já é outra vida. Entendi. Dá para separar. Uhum. As duas coisas completamente são diferentes e dá para separar bem mesmo, direitinho. Não incomoda nada. De vez em quando, assim, que eu tenho um telefone. Então, às vezes, telefonam. Que eu tenho fregueses, assim, que me telefonam. Magda vai descer, que horas, tal. Uhum. A Marta desce, né, Marta? Aí eu Quando vou, encontro eles. Olha só, muitas pessoas se iludem sobre o risco do HIV, né? Que a gente estava falando aqui de quanto é HIV. Ou até mesmo outras doenças sexualmente transmissíveis. E por isso as pessoas têm pouca motivação para usar preservativo. Elas não têm um pouco de vontade por essa ilusão. Agora a gente está com um participante, né? Uma pessoa que ligou. Alô? Boa noite. Boa noite. Por favor, eu gostaria de fazer uma pergunta a essas duas senhoras. Elas têm ponto fixo ou elas trabalham assim na rua? Muito obrigada pela participação, tá? Continue com a gente. Pode Trabalhamos na rua. tá? A gente estava falando sobre preservativo, né? Então, as pessoas perdem a motivação até para usar preservativo, porque não acreditam, né, que vão contrair. Olha só, em Georgetown, na Guiana, onde 25% da população adulta está infectada com HIV, 40% das profissionais do sexo declararam não acreditar que corriam risco de contrair HIV. Como é que é essa realidade aqui em Petrópolis? Bom, nós sabemos que, até pelo relato delas, né, de que existe uma certa resistência, às vezes, mesmo da profissional bem informada, quando há uma negociação frustra, vamos dizer assim, entre o parceiro, né, que a contratou e a exigência ou não do uso do preservativo. Agora, isso é um processo educacional contínuo, né, educação permanente, né?
isso é bater o tempo todo, conseguir achar lideranças entre elas, que sejam as que vão transmitir essa educação do uso absoluto do preservativo, porque isso realmente é o grande bloqueio do vírus HIV. Isso é uma preocupação grande. Então, quando eu penso nas políticas, né, eu sou uma médica que trabalho com populações excluídas, né, eu sei que são populações que precisam de uma atenção especial e vejo o empenho. Eu tenho o maior orgulho de ter... Eu sou uma médica que começo a ver o início da epidemia, né? Eu trabalhava num hospital no Rio de Janeiro, o Hospital do Fundão, até com a doutora Suzy, que vocês conhecem muito bem, que trabalha com AIDS pediátrico, e nós começamos a chegar àqueles casos, a gente não sabia o que era. Então, eu pego o início da epidemia, vejo muita gente morrer, e vejo depois, hoje, um novo perfil hoje, né, com o vírus HIV. Quem trabalha com os pacientes portadores do vírus, a gente começa a ver hoje um novo momento, né? E tem muito orgulho mesmo, quem conhece lá fora, de estar num país que tem tantas mazelas, tantos mensalões, tanta coisa grave, mas que tem um programa a nível nacional, estadual, municipal, que a gente tem que tirar o chapéu. Quem conhece lá fora tem que tirar o chapéu. Eu acho que o Cal até pode também achar alguma coisa em relação a isso. Nós temos, né, doutora Ana, o considerado o melhor programa de AIDS do mundo. É exatamente graças a essa parceria, que é as 3 esferas governamentais e o movimento social. Isso é muito importante. O movimento social, puxado pelos chamados grupos de risco, inicialmente, né, na questão do HIV, que eram os homossexuais e as profissionais do sexo, os profissionais do sexo, esses grupos se organizaram e conseguiram construir hoje o que nós temos, o melhor programa de AIDS do mundo, né? E é claro, a sociedade como um todo aderiu a essas, se sensibilizou, vestiu a camisa, né? Com certeza, exatamente. Mas hoje nós temos pessoas de todos os níveis, né? A nível de percentual, eu sei que a gente não sabe números certinhos, mas às vezes ficou a Inês, né, com a Marinês na entrega de diagnóstico, agora ela nem está mais fazendo isso, né? O Robson que está lá também entregando diagnóstico, e os profissionais do sexo que a gente atendia, né, lá, ou atende, nunca houve um caso. Por coincidência. Você queria saber. Eu acho que... porque são os grupos conscientizados, né? É muito interessante, mas são os grupos conscientizados. Justamente por causa desse trabalho. Quer dizer, quando a gente consegue, o programa consegue atingi-las, né? A gente consegue preservar a contaminação. Isso é o grande ganho, né? Tá, vamos interromper a senhora. Temos uma participação ao vivo. Alô? 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 Pois não? Alô? Pois não? Oi, boa noite. Escuta aqui, ó, o Valdecir. Sim. Fala de onde, Valdecir? Isso. Você fala de onde? Eu sou, inclusive, porteiro dessa menina Bianca aí, que está participando do programa aí, do edifício Cosme, onde ela mora. Eu estava vendo essa moça falando aí de negócio que ela foi mãe solteira, esses negócios. Muitas das vezes eu quero dizer uma coisa, quando a pessoa às vezes desencadeia para esse caminho, é falta de Deus. Porque às vezes eu conheço muitas meninas aqui, que trabalham aqui na Rua Tereza, são mães solteiras, que pegam nas lojas de 6 da manhã, vai até as 6 da noite, trabalham, então às vezes não, porque me rotularam, essas coisas todas, falta um pouquinho mais de pensar em Deus. Porque nem sempre a mamãe é culpada, o papai é culpado. Não é isso? Valdecir, obrigada pela sua participação, tá? Continue com a gente vai conversar a respeito disso. As pessoas têm todo o direito de ter a sua fé, a sua opinião, né? Esse aqui é um programa aberto para telefonemas, cada pessoa realmente dá a sua opinião, não é verdade? Tem meninas que passam por problemas sérios na vida. Hoje em dia não, porque hoje em dia a pessoa ter filho solteiro é uma opção, né? Quando eu for 30 anos eu vou engravidar, porque eu já estou bem, eu acho um homem bonito, saudável. Hoje em dia isso é uma opção. Mas Elisa, há tempos atrás... A Vivian, em vários momentos, ela demonstrou com clareza a questão da fé dela. Ela falou, a minha mãe é uma bênção. Os meus filhos são uma bênção. Então, a religiosidade, a espiritualidade está nessa mulher.
Exatamente. Nós não podemos dizer que não está. E há tempos atrás, isso não era assim, tão facilmente, a pessoa engravidar. Então, cada pessoa tem sua história e seu motivo, né? Da mesma forma que eu escolhi ser psicóloga, a doutora Ana escolheu ser ginecologista, a Bianca escolheu ser assistente social. Isso é uma escolha, uma opção que aconteceu, ou vamos dizer assim... E a Vivian disse, ela não teve outra opção, não é? A não ser... conduzir no caso da Vivian, ela teve muita mágoa. Ela ficou com muita raiva. Por quê? Porque xingaram, humilharam, botaram ela para fora de casa, rejeitaram. Então ela ficou com ódio. Aí ela falou assim, que se dane, já estão me xingando. Uma menina de 17 anos no interior, sabe? Que não tem acesso à leitura, não tem acesso a filmes, à escola. Então o que ela fez? Já que estão falando isso de mim, agora eu vou ser mesmo. Entendeu? E aí foi a vida dela. Quer dizer, cada pessoa tem sua época também, né, de amadurecer. Agora, vamos voltar, doutora Ana, para uma questão bastante importante, que nós falávamos até anteriormente, a questão do crescimento do HIV em mulheres. O nosso tempo está bem pouco. Fala para nós como é que está essa realidade em Petrópolis. Hoje é uma preocupação da feminização da doença, né? A realidade de Petrópolis, eu não sei dados absolutamente corretos, mas não é muito diferente do perfil do país, né? Tanto é que vocês viram recentemente a criação de um movimento que foi lançado no Dia Internacional da Mulher, que é justamente uma postura contra a feminização, que foi algo vindo do governo federal, pensando realmente na feminização, porque a feminização da AIDS cria uma preocupação maior, que é a transmissão da AIDS ao bebê, porque o bebê pode se contaminar. Se a mulher não sabe que é contaminada pelo vírus da AIDS, que ela é portadora do vírus, porque se ela for portadora do vírus e ela tiver uma atenção obstétrica adequada, ela vai preservar, ela tem chances muito grandes de preservar o seu bebê. Aqui em Petrópolis. Isso, e aqui em Petrópolis a gente transmissão vertical, né? Que bom, né? A gente tem um atendimento especial no pré-natal. Por quê? Porque a grande maioria das vezes as mulheres que se contaminam, que venham a ser portadoras do vírus, são na idade que a gente chama de reprodutiva. Elas estão no período de ter seus bebês. Mas a gente também não pode esquecer e chamar a atenção agora da terceira idade ou da melhor idade. Essa prevenção vocês fazem também com os parceiros fixos das profissionais ou só em relação aos clientes? Olha, quando você atende uma profissional e você a absorve no programa, né, você consegue um diálogo tão grande que isso é osmótico, quer dizer, isso acontece, a conscientização é muito grande. Agora, a maior batalha do programa é trazê-las. Certo? E aí eu gostaria de fazer rapidamente uma diferença do que são as mulheres que trabalham na pista, que a gente chama, mulheres que estão favoráveis à intervenção e o programa intervém lá no local, e aquelas que a gente tenta sensibilizar à distância, que são, às vezes, aquelas que não aparecem tanto. Né? Então, eu chamo a atenção que essas mulheres deveriam ser testadas, deveriam procurar o serviço de saúde para esse tipo de atendimento. Eu queria só uma palavrinha de vocês, então, vocês têm essa prevenção com o parceiro fixo de vocês? Vocês se previnem ou só com os clientes? É clientes, né, que fala? Clientes. Com os clientes. Eu já estou sem parceiro, já tem um ano, não, uns 8 meses, 9 meses, estou sem parceiro. Mas quando você tinha parceiro? Mas quando eu tinha parceiro, eu não prevenia com ele, não. Não? Não. E você? Meu parceiro fixo, ele faleceu. Eu fiquei com ele 3 anos. E você se prevenia? Prevenia. Então tá bom. Pra você ver, são duas pessoas com a mesma história e com atitudes diferentes, né? Depois ele faleceu. Ele faleceu, mas era hipertenso e bebia. Mais umas 2 vezes a camisinha estourou. Eu saí correndo para fazer o teste. Sei lá que foi hipertenso mesmo. Gente, olha só, muito obrigada. É uma pena que o tempo está acabando. Eu queria que vocês fizessem as considerações finais. Fala alguma coisa, Bianca, que você queira deixar para os nossos telespectadores. Na verdade, assim, eu só acho importante a gente sempre ressaltar que profissional do sexo é uma profissão. Algumas, né, têm essa opção por conta da vida que leva a ter, mas é uma profissão como outra qualquer. E o quanto que a gente, né, a sociedade de uma maneira em geral, tem dificuldade até de qualificar como uma profissão. Se por lei ainda não é qualificada, ainda não é categorizada,
a gente tem dificuldade de aceitar e até de fazer essa diferenciação né, de mundo do trabalho, mundo de casa, que assim, o pessoal consegue diferenciar um assistente social como eu, no local de trabalho, um assistente social em casa, né, com amigos e tal. Agora, no profissional do sexo, uma prostituta, seja qual for a definição que se tenha, a pessoa às vezes tem dificuldade. É uma coisa em casa, outra coisa no trabalho, é uma profissão como outra qualquer. Então, assim, na verdade, isso é meio que um convite a que a gente, né, pare um pouco para pensar que é uma profissão como outra qualquer. Independe de religião que a pessoa tenha, independe de raça, né, do que for. É uma profissão que pode ser escolhida ou por consequências da vida. Né? Acho que, na verdade, é por isso. A minha consideração final é como profissional de saúde, né? Eu sou médica, ginecologista, que cuida de mulheres, né? E que lembra a todos